Então, um tempinho atrás eu fiz um vídeo sobre o meu setup e naquele vídeo eu falei no final que eu estava completamente satisfeito, que eu não pretendia fazer nenhuma melhoria, etc. Em questão de produtividade já está sensacional. Eu não faria nenhuma mudança nesse sentido. Mas tinha uma coisa que eu tinha um pouco de curiosidade e aí veio uma promoção e você sabe como é que é, né? Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como eu tenho usado o Stream Deck, não ser confundido com o Steam Deck, que eu também já fiz um vídeo no canal, principalmente para produtividade. Então vamos lá. Basicamente o Stream Deck é essa caixinha aqui e simplificando bastante é um teclado 100% customizável. Também pode ser assim explicado como uma tela com botões na frente. E é isso aí. Então, do ponto de vista de hardware, a gente não tem nada especial, assim. Conectado por USB-C e USB no computador. Então, tipo, se eles desenvolverem uma opção no futuro sem fio, acho que ia ficar ainda melhor, assim. Mas de hardware é isso aí, não tem nada uau. Mas antes de eu falar do software que dá o destaque do Stream Deck, eu queria falar um pouquinho sobre o público-alvo. E se você assistir qualquer propaganda da Elgato, fica muito claro que eles miram em criadores de conteúdo. Mas, por ser uma coisa tão versátil, mesmo se você não fizer conteúdo, não fizer stream, não fizer nada do gênero, pode ser muito útil. E aí eu vou explicar por quê. Quanto ao software, uma coisa que eles dão bastante destaque e realmente é muito doido é a questão das integrações. E o que isso quer dizer pra gente na prática? Que mesmo se o programa que você está tentando controlar está minimizado ou está em background, o programa do Stream Deck ainda consegue mandar comandos para ele. E por isso que ele é tão útil para streamers. Então, você pode deixar ali o OBS rodando no fundo, ou qualquer outro programa minimizado, e os botões que tem no Stream Deck ainda vão estar funcionando. Você não precisaria, de fato, entrar no programa para mudar alguma configuração e aí depois voltar para o que você estava fazendo antes. O problema é que essas integrações dependem do desenvolvimento do software, né? Então, tanto da coisa que vai ser controlada, quanto do Stream Deck, precisa ter ali uma conexão e precisa ser disponibilizado na loja de plugins deles e tal. Particularmente, eu até achei que teríamos mais integrações do que a gente tem na loja hoje, e eu até incentivo aí que as outras empresas desenvolvam seus próprios plugins para o Stream Deck, seria muito bom. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem outras opções também. O programa é bem intuitivo, então eu não vou entrar em muitos detalhes como fazer as coisas e tal. É mais um panorama e coisas interessantes que vocês podem ter em mente. Primeira coisa, a gente tem comandos de sistema, que o principal, assim, que vai ser a chave para fazer praticamente qualquer coisa, é hotkey, que aí você pode configurar atalhos do teclado, por exemplo, Ctrl F, para já ficarem armazenados aqui num botãozinho do Stream Deck, né? E aí você pode colocar qualquer ícone e tal. Ou seja, você pode armazenar praticamente qualquer atalho de qualquer programa num botãozinho do Stream Deck. Isso aí já são infinitas possibilidades, praticamente. A única limitação que eu vi, que foi um pouco chatinho porque eu uso FreeCAD, é questão das combinações das teclas. Então, talvez no futuro eles melhorem, inclusive por favor, melhore. Por exemplo, se eu quiser fazer um atalho que é duas teclas alfanuméricas, tipo V e F, ele não pega. Ele só vai pegar uma tecla. Então ele tem uma coisa que eles chamam de teclas de modificação, que é tipo Ctrl, Shift, Alt, alfanuméricas e outras coisas. Então você tem que fazer sempre uma combinação dessas. Mas assim, de forma geral, não me impediu fazer nada. Foi só uma coisa mais chatinha de questão de configurar mesmo. Além disso, a gente também tem o Hotkey Switch, que é basicamente um botão de dois estados, né? Um atalho de teclado para dois estados diferentes. E é isso aí. Outras coisas importantes para produtividade. A gente pode colocar ele para abrir uma pasta ou um aplicativo, um arquivo. Particularmente também, essa parte eu sinto que podia melhorar um pouquinho, mas eu sei que isso é um pouco falha do Windows. Que para colocar aqui, você tem que colocar tipo, o caminho do executável do programa. E aí é meio chatinho. Tipo, o jeito que eu achei mais fácil de fazer isso é abrir o programa e tipo, ir lá no gerenciador de tarefas e abrir o local do arquivo. Mas enfim, também dá para abrir pastas. E a gente também tem mais um bloco aqui para abrir sites. E aí vai ser no seu navegador padrão, né? A última coisa que eu acho que dá ainda mais poder para o Stream Deck é a questão do multi-action. Então, isso aqui faz com que a gente possa praticamente automatizar qualquer coisa. Basicamente, empilhar ou ordenar todos esses comandos que eu falei até agora. Então, você pode colocar um atalho, uma integração, abrir outro negócio e etc. Tudo com um botão só. E tem tanto o multi-action normal, quanto
o Multi-Action Switch, que é tipo aquele que eu falei de 2 estados, só que com vários comandos dentro de um botão só. Então, assim, para automatizar tarefas é ridículo isso aqui. Eu tô fazendo uma pós-graduação no momento, e aí eu tenho esse botãozinho aqui, por exemplo, que é pós. E aí o que o botãozinho de pós faz? Ele abre o WhatsApp Web, ele abre o Canvas, ele move o Chrome para a tela esquerda, ele abre o Teams, ele espera 10 segundinhos, porque às vezes o Teams demora para abrir, e aí ele move o Teams para a tela direita e muda para o perfil do Teams. E aí eu vou aproveitar a deixa para falar um pouquinho sobre perfis, que é, obviamente, como é uma tela e os botões são customizáveis, etc., você pode colocar perfis diferentes. E o principal uso disso aqui, na minha opinião, é realmente ter um perfil específico para cada programa. Então, por exemplo, se eu estou usando o programa de edição de foto, eu posso colocar os atalhos específicos do programa de edição de foto num perfil específico, e aí, quando eu abrir o programa de edição de foto, eu posso configurar para ele trocar automaticamente de perfil. Eu sinto que isso daqui é uma daquelas coisas que vai estar sempre em constante evolução, então a gente sempre vai ter mais programas colocando integrações, e toda hora que você estiver usando um programa ou ver uma coisa que você pode automatizar ou simplificar com o Stream Deck, você vai adicionando novos botões, né? E no meu perfil principal aqui eu tenho, por exemplo, o botãozinho de pós que eu já comentei, tem esse aqui para limpar a lixeira, tem um botão que liga e desliga a minha impressora 3D e o Octoprint, e aí isso aqui é um pouco mais complexo, mas eu estou usando um serviço de integração que chama IFTTT, também muito bom para fazer automações de smart home, etc. Dentre outras coisas, mas enfim, o ponto é mostrar que realmente é uma coisa muito versátil, pode ser útil de inúmeras maneiras dependendo do que você precisar. E essa que é a força dele, é realmente o software e a customização. Integrações são sempre mais fáceis, coisas mais customizadas que eu falei dá um pouco de trabalho, mas é uma coisa que você vai configurar uma vez e vai funcionar infinitamente, né? Mas aí falando um pouco das integrações que a gente já tem prontas, por exemplo, do Microsoft Teams, tem bastante coisa assim, já cobre a maior parte que a gente precisa, tipo mutar, desmutar e etc. Tem uma parte um pouco chatinha que é pegar a chave de API, no início não estava aparecendo a minha, mas enfim. Tem integração com o Discord, então para todos vocês aí que usam bastante o Discord, já tem a integração. Inclusive ela foi atualizada e tem aí funções de soundboard. Então, na verdade, eu acho que a do Discord foi uma das mais fáceis de configurar, porque ele conecta automaticamente. Você só abre o Discord lá e já está funcionando. E por aí vai. Então, para a questão de mover as janelas, que eu recomendo bastante, tem esse que chama Windows Mover Bar Rider. Também é bem útil, gostei bastante, não é tão difícil de configurar. Basicamente, a única diferença que tem entre as versões é a quantidade de botões que você tem aqui e, por consequência, o tamanho da tela que tem atrás. Não que isso seja uma limitação, porque no programa a gente também pode fazer pastas de botões, páginas de botões, etc. Mas claro que é muito mais conveniente você já ter todos os botões numa tela só, né? Inclusive, eu nem estou usando pasta nem página ainda. E eu vi também que eles lançaram depois uma versão que ainda não chegou no Brasil, aparentemente, que tem knobs, né, tipo potenciômetrozinhos para que você pode também configurar e tal. Foi uma grande melhoria para quem quer fazer edição de vídeo, quer regular, né, nível de volume, etc. Mas de forma alguma eu considero isso um item essencial em qualquer setup, sabe? É uma coisa que tá me salvando muito tempo e minha cabeça também, em questão de decorar atalho de cada programa, sempre foi um inferno, porque eu uso muito programa diferente e às vezes eles variam, tipo, não é todo programa que redo é Ctrl Shift Z ou é Ctrl Y, entendeu? E aí você pode mapear o botão e aí fica claro no Steam Deck, você não precisa ficar salvando. Mas enfim, é mais realmente uma questão de praticidade e salvar tempo, não é tanto uma questão de necessidade. Mas se você está procurando uma forma de agilizar aí seus processos de trabalho, é uma opção muito interessante, até mesmo porque é altamente customizável. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais sobre o Stream Deck e o que ele pode fazer. Eu sei que para mim foi um pouco difícil, inclusive, achar pessoas falando sobre que tipo de utilidade ele teria fora de streaming. Mas enfim, é isso aí. Falou e até mais.